Olha aí, pessoal, quem está de volta às notícias, ao noticiário, o André Janones. Você lembra dele? Tá bem sumido, né? Desapareceu depois das eleições. De vez em quando volta à tona aí com uma ou outra coisa constrangedora, mas nada de relevante. Realmente é um cara aí totalmente fora do baralho, embora seja deputado federal pelo Avante aí de Minas Gerais. Pessoal de Minas, o que vocês fizeram colocando esse cara lá, não é? Mas ele perdeu totalmente a sua relevância política. De fato, conseguiu se eleger, mas a coisa realmente não está muito boa para a imagem pública dele. E agora, supostamente, de acordo aqui com o que foi apurado pelo jornal O Globo, né, ele publicou um livro aqui chamado Janonismo Cultural, o uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil, o que demonstra, obviamente, claramente, que ele é um sujeito, no mínimo, egocêntrico, né, vaidoso. O cara colocar aqui, ele criou um movimento cultural, né, Janonismo cultural. Menos, né, André Janones? Muito menos. Mas aqui ele teria admitido, então, segundo o pessoal do Globo, que aí ele tomou notícias aqui falsas, criou notícias falsas e as divulgou pelas redes sociais para desestabilizar o presidente Bolsonaro, que era candidato na época à presidência da República, a fim de viabilizar uma eleição, a possível eleição do Lula, que de fato acabou se concretizando. Nós sabemos bem o quanto o André Janones fez um escarcéu de fato lá nas eleições. Então, ele assumindo isso aqui pode dar algum tipo de problema para ele, se ele de fato fez fake news na época das eleições e tudo mais? Eu digo que pode sim, porque o que me indica isso? O fato do próprio Noblar, esse aqui é o blog do Noblar, afirmar não apenas aqui que ele fez fake news de fato, como também dizer o seguinte, né? Se há crime nisso, Janones deveria ser processado, julgado e condenado. Ele é um réu, confesso, e afirmou que o cara é um vaidoso em último grau. Por que eles estão, até eles, eu digo, o pessoal da grande mídia da esquerda, por que eles estão batendo no André Janones aí? Vamos chegar nesse ponto já já. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Agradeço a todos que são membros do meu canal, porque vocês me ajudam a fazer um trabalho cada vez melhor aqui no YouTube, né? Mas então, tem esse tal do livro aqui dele que foi lançado e tudo mais. Vou até pesquisar para ver aqui quanto que custa essa obra-prima, não é? Então aqui você pode ver que você encontra o livro físico por 55 dinheiros, né? E o livro, o digital, o e-book, você encontra aí por R$ 31 reais. Particularmente acho que não vale nem um centavo, né? Mas aí fica a critério de cada um. Então, o Jornal Globo fez uma série de menções a respeito do livro, né? Eles teriam tido acesso já a um livro que ainda não foi publicado, tá? Isso aqui é pré-venda, né? Quem for mais ansioso já pode comprar. Mas aí, então, o Globo teve acesso a essa publicação, que foi prevista para o dia 20 de novembro, e citou uma série de atitudes controversas por parte do deputado. Aqui, nessa notícia, aqui nessa nota do Noblar, tem uns textos mais detalhados aqui, supostamente citados diretamente aí do livro, né? Então, Janones, talvez você se lembre aí do que aconteceu lá no passado, 2019, né, que houve aí um celular desaparecido do Gustavo Bebiano, né? Então aí tinha rumores de que esse celular guardava conversas comprometedoras entre o Bebiano e o Bolsonaro, né? Isso aí, o Bebiano foi demitido logo no início do do mandato do Bolsonaro, o único mandato lá em 2019, né? Então, o que o Janones afirmou aí? Ele disse que jamais sequer chegou perto do aparelho, né, do mítico aparelho aí do celular, porém ele insinuou nas redes sociais que havia tido acesso ao conteúdo para atormentar o Bolsonaro, né? Então, ele de fato falou o seguinte aqui, na época do último debate entre Bolsonaro e Lula, ele mencionou, trouxe o assunto à tona mais uma vez, né? E aí ele justificou, entre aspas, o seu posicionamento, suas postagens nas redes sociais, dizendo o seguinte aqui, né? O que Jair Bolsonaro temia, que eu tivesse entregado documentos sobre Gustavo Bebiano para o Lula, até eu me impressionava com minha capacidade de mexer com eles. Realmente o cara, se isso tá no livro dele, ele realmente é muito vaidoso, né? O cara se acha o responsável pelo resultado eleitoral aqui no Brasil, né? Outra notícia falsa também, que foi a seguinte aqui, que teria sido inventada pelo Janones, de acordo com o que ele supostamente assumiu no seu próprio livro. Não tive acesso ao Globo que está falando isso, tá?
o ex-presidente Fernando Collor de Mello seria um ministro aí no eventual governo do Bolsonaro, segundo mandato do Bolsonaro, né? Então, ele disse, isso aí foi uma resposta a uma fala no qual Bolsonaro disse que se o Lula vencesse, o José Dirceu seria ministro, né? E aí vem a justificativa do Janones, de acordo com o que foi aí apurado, né? O ministro de Lula vai ser José Dirceu? Tá bom. Então o ministro da Previdência do Bolsonaro vai ser o Collor. Simples assim. Ele realmente seria o ministro do Bolsonaro? Sei lá. Mas uma vez que ele apoiou o Bolsonaro, poderia muito bem ser. Ele iria confiscar benefícios como aposentadoria? Não sei, mas ele confiscou as poupanças quando foi presidente, né? E aí teve aquele vídeo lá do Pintou o Clima do Bolsonaro, certamente você se lembra, com as meninas venezuelanas refugiadas lá e tudo mais, né? Então ele falou também, o Janones, como ele explorou esse caso na época, né? Segui provocando, alimentando a angústia deles nas redes sociais, até que no dia 28, véspera da eleição no segundo turno, finalmente publiquei no Twitter minha foto em frente ao letreiro de São Sebastião. São Sebastião é a comunidade lá em Brasília onde essas refugiadas estavam, né? Missão cumprida, depoimentos, gravações, testemunhas e provas incontestes e irrefutáveis. Agora bora levar tudo para São Paulo porque a noite promete. Fiz eles de otários, ou seja, se ele realmente agiu dessa forma, ele de fato mentiu, criou notícias falsas para favorecer o Lula na questão política, né? Se isso aqui impactou muito ou não, eu não sei. Particularmente eu acho que o André Janones teve sim a sua colaboração, mas ele não é isso tudo que ele acha definitivamente. Prova disso é que ele foi chutado para escanteio e não fez absolutamente nada para derrubar o governo Lula, porque ele poderia fazer, né, caso ele tivesse todo esse potencial que ele alega ter nas redes sociais, né? Então, basicamente, o que é André Janones para a esquerda, e aqui eu entro no ponto dele poder ser queimado por conta disso aqui ou não, né? André Janones é um daqueles idiotas úteis que foram muito explorados durante a campanha eleitoral. Vários influencers, políticos, outras pessoas aí, jornalistas e tudo mais, idiotas úteis, que foram chupados como laranjas durante a campanha eleitoral e depois jogados fora como bagaços, né? Isso aí aconteceu com muita gente. André Janones é um dos casos mais claros disso aí. O cara realmente se esforçou durante a campanha eleitoral, achou que ia ter um carguinho bacana no governo Lula, foi deixado de escanteio sem nenhum constrangimento, provando para todos que ele é de fato um idiota útil nas mãos do PT. Então agora que ele não tem serventia nenhuma para o PT, para o pessoal da esquerda, é muito melhor que ele saia de cena mesmo. Por isso que eu acho que ele eventualmente pode sim ser responsabilizado por isso aqui, pode ter algum tipo de repercussão para ele. O fato de ter sido contra o Bolsonaro acaba dando uma certa moleza para ele nesse sentido. Ninguém quer punir quem sacaneou o Bolsonaro. O pessoal não se esforça muito para isso, porque contra Bolsonaro pode tudo. O pessoal do STF não agiu deliberadamente para prejudicar o Bolsonaro e ficou de boa. Gilmar Mendes que afirmou isso, né? Gilmar Mendes também afirmou que elegeu o Lula, não é? Então, prejudicar o Bolsonaro para ajudar o Lula é sempre válido, sempre permitido, dificilmente alguém será realmente responsabilizado por esse tipo de atitude. Mas o fato de a grande mídia estar repercutindo isso, veja só, aqui é o jornal O Globo que postou isso em primeiro lugar. Aqui tudo bem, estou vendo essa notícia na Gazeta do Povo, mas essa coluna do Noblar aqui é no site Metrópolis, então não é o povo da direita que está falando, repercutindo esse caso, é o pessoal da esquerda, supostamente gente do âmbito político e ideológico do André Janones. Então, se esse pessoal está repercutindo essa questão, tratando a história como fake news, como produção de fake news, realmente é porque eles estão querendo queimar o Janones, né? Ele já teve problemas com gente do governo, por exemplo, o cara lá, o Paulo Pimenta, né, que é responsável pela comunicação no governo Lula, e com outros nomes também. É um cara muito polêmico, um cara que fala demais, arranja muita confusão, e pode acabar se queimando justamente pelo que ele falou, né? É um caso tipo do João Íris, né? O João Íris, outro idiota útil, que veio para o Brasil achando que voltou do seu exílio, achando que ia ter um cargo no governo Lula, principalmente na área de comunicação, porque é muito bom nas redes sociais e tudo mais. Só chegou aqui no Brasil, começou a falar bobagem, foi limado imediatamente aí do governo, ficou bravinho e tudo mais. Não faz diferença, a gente sabe que esse pessoal vai votar no Lula, vai continuar apoiando ele e tudo mais, né? O Janones é um cara, inclusive, que no passado falou que o Lula era assim corrupto, que o PT era um partido aí que realizava
atos de corrupção de diversas formas no governo. Rapidinho ele esqueceu disso, esqueceu de todo o passado em que ele havia criticado o Lula, virou um apoiador dele, como um verdadeiro idiota útil mesmo, para logo em seguida ser escanteado, ser deixado de lado por esse governo Lula aí que não quer saber do Janones, que não acrescenta nada para eles agora. O papel dele já foi exercido, agora ele vai ser deixado de escanteio de fato, porque não faz mais sentido para ninguém tê-lo ao seu lado, né? Agora, se isso vai dar repercussão para o Janones ou não, não sei dizer. O fato é que, se isso começar a complicar para ele, o PT do Lula, que ele ajudou a eleger e colocar no poder, não vai vir em seu socorro. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate? Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.